Muito boa noite a ambos, João Coutinho Figueiredo, muito boa noite Rui Rio, mais uma vez, bem-vindo. Eu começaria por si, porque tem aqui à frente de si um homem de um partido que tem vindo, aparentemente, a cativar muito do eleitorado de direita e de centro-direita, no caso do CDS e do PSD. Quer dizer-lhe, ou dizer pelo menos aos seus eleitores, porque é que ainda vale votar no tradicional PSD e não pulverizar os votos com a Iniciativa Liberal? Boa noite aos dois, porque efetivamente há muitos pontos de convergência entre o PSD e a IEL, mas há também pontos de divergência. E a IEL, tal como o nome indica, é liberal, nós somos sociais-democratas e, portanto, são situações completamente diferentes em termos do modelo de sociedade. Agora, nós neste momento temos tanto socialismo em cima de nós, tanto Estado em cima de nós, que a convergência não é difícil. Agora, o problema é que no trajeto que vamos fazer, chegaríamos a uma dada altura e aí é que íamos divergir, porque a Iniciativa Liberal ia querer mais do que nós, menos Estado ainda, tem diversas propostas que vão nesse sentido, e nós temos o Estado como um elemento fundamental, regulador da sociedade. Agora não, quando a despesa pública representa quase 50% do produto, quando a carga fiscal representa 35% ou 36% do produto, quando estamos nesse patamar, não é difícil nós entendermos quanto a algumas coisas, como é evidente. E assim, queremos perceber em que áreas. Ir tão longe. Em que áreas? Mas João Coutinho Figueiredo, um é social-democrata, o outro é liberal, as diferenças são assim tantas e tão estruturais que consigam esclarecer um eleitor que neste momento não saiba em quem votar. O que é que lhes gostaria de dizer? Boa noite, Clara de Sousa. Boa noite, Rui Rio. Eu gosto de estar aqui e ter mais uma oportunidade para explicar porque é que o liberalismo funciona e faz falta. E gostei muito de ouvir esta primeira intervenção do Dr. Rui Rio, porque, de facto, do ponto de vista dos diagnósticos, coincidimos muitas vezes. E já não é a primeira vez que eu digo isto e que noto isto, mas também já não é a primeira vez que tenho que dizer que concordamos no diagnóstico e depois não é só no caminho que divergimos, é na falta de um sentido de urgência e de pressa que noto na parte do PSD e que me faz impressão, dado o diagnóstico que fazemos ambos, de que temos demasiado socialismo, demasiado Estado e que algo tem que mudar e mudar depressa e, do nosso ponto de vista, de uma forma mais radical. E aqui a pressa não é má conselheira? Não, pelo contrário, a pressa é aquilo que que nos pode levar a sair desta situação que temos de estagnação há mais de 20 anos. As pessoas têm que perceber o seguinte, numa sociedade como a portuguesa, a posição que o PSD assume pode conduzir a uma espécie de alternância, mas não conduz a uma alternativa verdadeira. Portanto, quando tivemos 2 anos e pouco de uma legislatura, que é interrompida, em que o PSD fez aquilo que eu posso chamar uma oposição intermitente, e numa campanha eleitoral em que é consensual que o Dr. Rui Rio está a fazer uma campanha prudente, tentando não desagradar a ninguém, é evidente que falta um certo rasgo, falta ambição, falta a tal pressa e falta até, permita que lhe diga, a coragem que o Rui Rio já exibiu noutras circunstâncias da sua vida política. E é isso que nós queremos trazer, porque há coisas que temos que fazer e temos que fazer rapidamente, porque o PSD mexe na saúde, mas mexe pouquinho, mexe nos impostos, mas mexe pouquinho. Já iremos desenvolver. E, no entanto, diz que ele daria um bom primeiro-ministro, disse-o no debate com Francisco Rodrigues Santos. Não disse só isso, tenho que dizer o resto da frase. Então, faça favor de acrescentar. Dá um bom primeiro-ministro se o fosse com base num programa com suficiente cariz liberal e com alguém que tivesse junto dele que o mantivesse com determinação e coragem para levar a cabo todas as reformas que o partido efetivamente precisa. Ou seja, seria um bom primeiro-ministro se tivesse a Iniciativa Liberal a seu lado. Como é que olha para esta espécie de elogio? Nós convergimos em descer o IRS, por exemplo, e convergimos em descer o IRC. Simplesmente, por exemplo, a forma de descer o IRS, nós mantemos, digamos assim, o modelo do IRS com as taxas progressivas, mas a IEL quer introduzir uma taxa única em 2 passos. Ora, uma taxa única, toda a gente a pagar a mesma taxa, eu penso que é 15%, ou dá um buraco orçamental de todo tamanho e dá também, ao mesmo tempo, uma grande injustiça, porque aquele que ganha 800 euros ou 900 euros vai pagar 15% e aquele que ganha 5 mil, 6 mil ou 7 mil irá pagar 15% também. Enquanto que o atual IRS, e bem, e até por imperativo constitucional, e bem, é progressivo. Portanto, o que eu quero é mexer nos escalões de uma tal maneira que as pessoas passem a pagar menos. E vão passar a pagar menos se eu ganhar as eleições, mas vão passar a pagar menos de uma forma faseada, não é tudo de uma vez só e nunca será uma taxa única. A questão do IRC é a mesma coisa. Nós propomos a descida do IRC 2 pontos e depois mais 2 pontos e eu até anotei aqui o IRC para a Iniciativa Liberal. Baixava logo para 15% e eliminavam a derrama estadual. Bom, é um mundo maravilhoso, só que o orçamento não aguenta. O senhor considera que a proposta da Iniciativa Liberal é uma utopia no país que temos? Do ponto de vista da receita fiscal, sim.
do ponto de vista da taxa única de 15%, é injusto. Aí não é uma questão utópica, aí é um modelo. Deixe-me então dar a resposta ao João Coutinho Eu já ouvi Figueiredo. esta crítica algumas vezes e convém explicar às pessoas que uma taxa única de IRS, com a isenção que nós estamos a propor até determinado nível de rendimentos, não produz a mesma taxa de imposto para toda a gente. Eu trouxe, espero que se consigam ver, 3 exemplos, 800, 1.200 e 3.600 euros, e como se vê, as taxas médias pagas pelas pessoas vão de 2,8% até 12,2%, se não estou a erro, é o que está aqui. Portanto, à medida que os escalões, que o rendimento vai aumentando, a taxa média de imposto vai aumentando. O imposto de taxa única com isenção é progressivo, nesse sentido é constitucional. Mas nós também temos deduções por cada filho. Porque a porcentagem de aplicação valor maior, não? Não, porque tem uma isenção e, portanto, até 800 euros não se paga, aliás, a nossa proposta é de 700 euros, não se paga imposto. E, portanto, os primeiros estão isentos, portanto, só se paga sobre a diferença e é isso que o torna progressivo. Portanto, não se paga a mesma taxa de imposto, sendo evidentemente aqueles que têm rendimentos mais elevados, que têm uma taxa depois média mais elevada também. Agora, o importante aqui, e a justiça que o Dr. Rui Rio parece querer salvaguardar no sistema fiscal, tem que ser visto de outra forma. Nós hoje temos um gravíssimo problema de saída de jovens qualificados de Portugal, em boa parte por causa da excessiva progressividade do nosso IRS. A partir do momento em que os jovens com alguma qualificação passam a barreira dos 1.500 ou dos 1.800 euros brutos de imposto, pagam imediatamente uma taxa marginal que se aproxima muito dos 40%. Ora, isto não é comportável quando noutros países, os países tais para onde eles imigram, e quase invariavelmente para países com partidos liberais, tudo isso é uma forma de afastar a inteligência e a qualificação das pessoas que temos em Portugal. Obviamente, quanto mais alto é o imposto, menos as pessoas ganham, é verdade. Simplesmente, se nós formos aplicar essa receita, isto para lá da questão da justiça, leva um tombo na receita absolutamente brutal. Fizemos essas contas. Leva um tombo brutal, como é lógico. E, portanto, vocês querem baixar o IRS para uma taxa única de 15% e durante um período ainda 28%, salvo erro, não é? Durante um período com 2 taxas, segundo eu li. Pois querem reduzir o IRC em 15 pontos percentuais, o que dá 50% da receita de IRC. A receita do IRC é à volta de 5 mil milhões, daria numa conta linear 2,5, admito que seja menos, porque também há menos fuga, admito perfeitamente que seja menos, e por isso nós também queremos baixar o IRC e fazemos-lo à cabeça, precisamente porque são as empresas que criam emprego e que pagam os melhores salários que todos queremos, portanto, é pela produção que começamos, não é pelo consumo, o IRS vai depois facilitar o consumo, mas isso é o que nós pretendemos. Agora, com moderação, porque se nós fazemos isso à escala que a IEL propõe, é o descalabro orçamental, isso não pode ser, e estamos ainda para já só na parte fiscal. Quero tranquilizar. Mas fez as contas? Fizemos as contas e quero tranquilizar o Dr. Rui Rio e os nossos espectadores que somos responsáveis nessas propostas fiscais. Acreditamos convictamente que elas produzem crescimento económico. Está a dizer, mas então, como é que isto se paga? A nossa proposta neste momento de 2 taxas, a caminho da tal taxa única que gostaríamos de ver um dia implementada em Portugal, custa cerca de 2 mil milhões de euros de receita fiscal de IRS. Produz crescimento económico para além do que temos hoje, senão não estaríamos a advogar. Acreditamos mesmo que é uma forma não só de aumentar imediatamente os salários líquidos, mas também uma forma de aumentar crescimento económico. As pessoas não têm noção, mas por cada 1,5 de crescimento económico que tivemos a mais, temos quase 1.000 milhões de euros de receita a mais com a atual carga fiscal. Portanto, só o crescimento económico paga metade deste custo. E o resto, as pessoas não se podem esquecer que o Orçamento de Estado tem 91 mil milhões de euros de despesa todos os anos. 1% de poupança neste valor paga a outra metade. E ainda não estou a entrar no dinheiro que se está a desperdiçar na TAP, nas receitas que podemos ter com privatizações e na racionalização de serviços públicos, que também está no nosso programa, que seja na saúde, seja na educação. Portanto, é comportável, se acreditarmos, como a Iniciativa Liberal acredita, que uma redução fiscal produz crescimento. E as pessoas precisam de crescimento para terem melhores salários e para não terem que emigrar. É um crescimento assim tão imediato que não coloque o país em maus lençóis a nível obviamente, uma redução dos impostos produz crescimento. Aí estamos. Acredito nisso perfeitamente, por isso é que nós propomos a redução dos impostos. Mas agora tem vários Cs. Não, tenho um se só tenho. Relativamente à Iniciativa Liberal, tem muitos se. Mas relativamente àquilo que é a nossa proposta, tem o se que é transversal a todos. Mesmo a proposta da Iniciativa Liberal é num padrão de normalidade. Nós, num padrão de normalidade, propomos isto. Se isto houver uma anormalidade qualquer, obviamente não pode ser a mesma coisa. Isto é evidente para todos. Por amor de Deus, temos de ser honestos. Agora, o crescimento do PIB nominal, nós entendemos que quando chegarmos a 2026 temos 17,3 mil milhões de euros de receita adicional por força do crescimento económico. E agora temos de dar um destino a isso. Nós, com a redução de impostos que estamos a fazer, damos um destino de 11,5% disso. 2 mil milhões de euros.
Mas depois damos o dobro disso para a redução do déficit, porque é absolutamente fundamental com o déficit, com o endividamento que nós temos. E depois damos 65,5%, que é o aumento nominal da despesa, que tem de ser, porque senão nós não conseguimos, nós devemos cortar o peso da despesa no produto, não é? Sim, seguramente, e temos isso programado. Não podemos esperar que isso aconteça de rompante, porque senão os serviços públicos vão à falência, quer dizer, não é vão à falência, funcionam ainda pior, os funcionários públicos não têm aumentos, os pensionistas não têm aumentos. Há aqui uma outra diferença. Isto é para fazer devagar. O PSD anunciou recentemente que dá preferência ao IRC versus ao IRS. Os 2 primeiros anos IRC, depois o IRS. Exatamente. Acho que para as famílias portuguesas era muito importante dar um sinal que, desde já, o IRS tem que começar a dar sinais de desagravamento. E a taxa única não é uma bizarria. E a taxa única, ou o caminho para a taxa única, produz, de facto, salários líquidos superiores a todos os portugueses. As nossas contas estão feitas para que ninguém pague mais imposto. Todos pagam menos imposto. Sem comprometer o déficit. Na Europa, aqui não se vê, Portugal está aqui com 7 escalões e há partidos que querem pôr a 9 escalões. Não há tantos escalões de IRS na Europa em lado nenhum. E nós gostaríamos de pôr do lado esquerdo, com 1 ou 2 escalões. Há 11 países nesta situação, não é propriamente uma aventura radical. E que países são esses, João Coutinho Figueiredo, que nós não conseguimos ver? Estónia, República Checa, Roménia, Hungria, Bulgária, Suécia, Polónia, Lituânia, alguns Holanda, dos países Irlanda, que nos ultrapassaram Eslováquia nos últimos anos. Diga? Alguns dos países que nos ultrapassaram nos últimos anos. Sim, uma boa parte deles nos ultrapassaram, exatamente. E repare, não estou a fazer a demagogia simples de dizer é o sistema fiscal que que produz todo o crescimento. Há muitas outras coisas que também propomos no nosso programa que podem ser adoptados porque a capacidade empreendedora e realizadora das pessoas e a sua energia criativa não está a ser aproveitada e não é só por causa dos impostos. Há muita coisa Há muito mais. Rui Rio, neste campo vamos avançar até porque há mais matérias que eu gostaria que debatessem neste frente a frente porque de facto querem menos Estado na economia, mas têm algumas divergências de fundo. Ambos querem a privatização da TAP. Ficámos a saber que no seu programa não se fala disto, mas o senhor assumiu isto num debate com o Francisco Rodrigues. O que é que mudou? Olha, evoluiu? Alterou? Não, eu relativamente à TAP disse sempre a mesma coisa. Mas não o tem no programa? Plasmado? Sim, pronto, mas quer dizer, é aquilo que eu tenho dito desde sempre. O senhor no programa diz que é um programa de reestruturação empresarial à semelhança do modelo adotado na Caixa. Só há uma divergência relativamente na TAP, há uma divergência relativamente à IEL, porque a IEL diz nem mais um tostão para a TAP. E eu não posso dizer isso, ou não devo dizer isso, por uma razão muito simples. Eu defendia que nada disto devia ter sido feito. Ou seja, a TAP estava privatizada pelo governo anterior e bem, e este governo foi fazer uma asneira em que privatizou metade e agora privatizou a outra metade e agora tem a criança, que é uma criança grande e gorda, nos braços e que tem um historial de déficits que foram sempre pagos por nós. E, portanto, não deveria ter feito isto. A partir do momento que fez e que neste momento já lá meteu, já deve ter metido perto de 2 mil milhões, uma coisa desse género, eu não posso dizer nem mais um tostão, porque senão perco esses 2 mil milhões. Tenho que dizer, pronto, agora é preciso capitalizar a TAP e a seguir privatizar. Porque se for nem mais um tostão, eu perco tudo que já lá metemos. Isso aí então é uma desgraça. Não estamos em desacordo fundamental sobre isso. Nem mais um tostão. Acho que ambos podemos estar de acordo para privatizar tão cedo quanto possível. Certo. Com benefício. Indiscutível, nunca devia ter sido agora, também permita que lhe diga. E em algum momento converse com a Iniciativa Liberal na necessidade de privatizar também a Caixa Geral de Depósitos ou a RTP? Não, a Caixa não concordo. Porquê? É de muitas cedências nesse campo. A RTP é assim. A RTP, pelo menos nos 2 últimos anos, já deu lucro. Certo? Deu lucro depois de receber 250 milhões de euros do Estado. A minha opinião sobre a RTP é isto. Eu acho que é útil um canal público de televisão, um de rádio e a Lusa, eu acho que são úteis, são canais mais sóbrios, são canais que têm obrigação de ser isentos e que, enfim, até têm melhorado um bocadinho ao longo do tempo, penso que prestam um serviço importante à sociedade. Agora, não pode acumular prejuízos como em tempos a RTP acumulou. Neste momento, nos 2 últimos exercícios, já teve lucro, apesar de ter capitais próprios negativos, mas já foi tendo lucro. Se continuar nesse caminho, eu não vejo necessidade de privatizar. E a Caixa? Se começar a ser uma sangria financeira, bom, aí não há outro remédio. Mas é que já é uma sangria financeira para os contribuintes, porque diz que dá lucro, porque recebe 220 milhões de euros, não estou em erro. Mas também presta indemnizações compensatórias pagas pelas pessoas na sua fatura de eletricidade. Por todos, vejam ou não vejam. Sim. Portanto, qualquer português tem que pagar RTP, mesmo que não tenha interesse no RTP. Mas não faz sentido. Tem o Serviço Nacional, RTP África, Canal 2. Aí pode ser a nossa diferença de liberal para o social-democrata, de facto. Estratégica
à TAP, à Caixa Geral de Depósitos, nem à RTP, João. É a mesma coisa da conversa da importância estratégica da TAP e depois vai-se ver não tem importância nenhuma. Quando se tem que argumentar com a importância estratégica é porque já está a ir ao bolso dos contribuintes. Não tem outra razão. Não tem importância estratégica. E o serviço público importante que a RTP pode prestar na defesa da língua e da cultura portuguesa pode, como em muitos outros países, ser contratualizado com operadores privados. Isso acontece com um grande sucesso em muitos outros países. E também não precisamos de um banco público como a Caixa Geral de Depósitos. Mas é um banco público que tem tido sucesso na sua estruturação por um único motivo. Porque desde que foi intervencionado e levou uma injeção de quase 5 mil milhões de euros há poucos anos, o sucesso que teve deve-se ao facto de ter sido obrigada, entre outras coisas, pela União Europeia, a seguir regras iguais a bancos privados, a estar completamente independente das influências e orientações que recebia do Terreiro do Paço. Portanto, deixando de receber orientações políticas para conceder créditos a amigos e créditos ruinosos, muitos deles que ainda estamos a pagar e têm a ver com outras cenas muito tristes da cena financeira portuguesa, se não fosse isso, a Caixa Geral de Depósitos não tinha feito a recuperação que fez, porque se comportou como um banco privado. Caixa Geral de Depósitos não admite cedências a Caixa nesse Geral de campo. Depósitos, que neste momento não oferece problema, foi capitalizada, não oferece problema, tem uma excelente administração, foi bem escolhido o Presidente, neste momento, todos nós acho que concordamos, até estou admirado, o PS não foi buscar aí, não foi buscar ninguém. Estamos os dois admirados. Esqueceu-se. Esqueceu-se. Não reparou. Escapou-lhe um. Bom, mas nesse campo disse que está de acordo. Agora, um banco de capitais públicos com uma cota de mercado apreciável, como tem a Caixa Geral de Depósitos, entendo que tem um papel a desempenhar na economia, no financiamento das empresas, que muitas vezes a banca privada não quer e está no direito de não querer fazer esse trabalho. E, portanto, uma vez que a Caixa está capitalizada, está equilibrada, não está a dar prejuízo aos contribuintes, antes, pelo contrário, pode começar a dar dividendos e tem dado dividendos ao Estado. Eu acho que, lá está, temos aqui a divergência, acho que um banco público aí faz sentido, mas não é um dogma, porque se começar a ter problemas também... Não é só isso. No dia em que tiver critérios que não são os critérios mais racionais da concessão de crédito ou de outros serviços financeiros, vai começar a ter problemas e quem vai pagar é outra vez o contribuinte. Porque em Portugal não há coragem de fazer com que os prejuízos privados se mantenham privados. Não. No sentido de eu dizer que tem de ficar público ad aeternum, se efetivamente começar a ter prejuízo, começar a ser mal gerido, começar a servir para aquilo que a seguir ao 25 de Abril a banca pública servia, foi como o João Coutinho diz, a dar crédito a quem interessava politicamente, ou seja, nem pensar. Agora, se comportar... Nem pensar significa... privatize. Nem penso, evidentemente. Mas enquanto estiver na esfera eu agora não estava a falar na Caixa. Era a banca toda nacionalizada. A dada altura, nos anos 70 e 80, começou-se a comportar dessa maneira. Mas na altura em que eu comecei a trabalhar, saí da faculdade, era assim que a banca pública se comportava, até depois de ser privatizada. E bem, agora, uma coisa é a banca ser toda nacionalizada, outra coisa é o Estado ter um instrumento para poder influenciar, no sentido positivo que não negativo, a economia. Deixa-me perguntar ao João Coutinho Figueiredo, porque tem-se falado muito de menos Estado, mais Estado. Num país como o nosso, o que é que aconteceria, por exemplo, aos trabalhadores da função pública? Seria para reduzir... Teriam funções idênticas em prestadores de serviços públicos privados. Isso significa o quê? Exatamente para que as pessoas percebam. Por exemplo, hoje temos um Serviço Nacional de Saúde que é integralmente composto por prestadores públicos. Portanto, temos uma função de financiamento, que é do Orçamento do Estado, que é público, e a prestação é pública, hospitais públicos, centros de saúde, etc. Há algumas convenções de subcontratações, mas o grosso é público, sobretudo a propriedade pública, e quem paga e suporta os desperdícios e os custos disto é o público, ou seja, todos nós, os contribuintes. O nosso modelo o que defende é que os prestadores possam dizer de qualquer natureza, públicos, privados ou sociais, e são as pessoas que escolhem a que prestador querem recorrer, sendo que o financiamento se mantém público. Isso eu percebo. Portanto, mantém-se o financiamento público, para o horário público, para o orçamento, é idêntico. Para as pessoas que continuam a ter o acesso universal a todas as valências que têm hoje, sem exclusões, sem pré-existência, sem nada disso, com um custo tendencialmente gratuito, tal como hoje, e universal, com uma diferença. Melhor qualidade de atendimento e muito menos listas de espera. Sabe que não foi essa a questão que eu coloquei, mas eu já lá volto. Já não lembrava, eu não quis fugir. Mas fugiu, acabou por fugir porque eu perguntei-lhe o que é que vai fazer aos mais de 700 mil funcionários públicos que trabalham para o Estado. Estes prestadores privados que possam entrar no negócio da saúde ou aumentar a sua posição no negócio da saúde precisam de colaboradores e é natural que sejam colaboradores que estivessem. Sim, mas o que é que acontece ao vínculo que têm neste momento com o Estado? Como toda a gente... Condicionado, como sabe o João Coutinho. Como toda a gente que decide mudar de emprego, deixa ter o vínculo com o empregador,
passa até com outro. Mas que decida ou que lhe é imposto. Decide, evidentemente. Rui Rio, como é que vê este raciocínio? Há aqui relativamente à educação e à saúde, há também aqui uma divergência notória. Porque aquilo que a IEL defende é que um cidadão, uma vez que necessite de um apoio médico, se possa escolher, dirige-se ao privado ou dirige-se ao público e o público paga. Ora, eu entendo que isso pode acontecer se as coisas estiverem contratualizadas. Claro, se estiverem devidamente contratualizadas. De Agora, eu pura e simplesmente saio de casa e vou ao privado ou vou ao público conforme quiser, ou se pego no meu filho e ponho no público ou no privado conforme quiser, o Estado paga, acho que não. Acho que o Estado tem a obrigação de prestar um excelente serviço a nossa proposta, público. sabe que não é isso. Há subsistemas de saúde e subsistemas de educação. Eu que defendo o que nós defendemos... Nós dizemos às vezes, é como se fosse uma ADSE disponível para todos os portugueses. Mas não pode haver que vocês em tempos defenderam uma ADSE transversal para todos, que penso que já não defendem. Se quiserem pensar, os portugueses estão lá a ouvir em casa, se quiserem pensar em várias ADSEs, que sabem como é que funciona, as pessoas são aderentes e recorrem aos serviços de saúde que essa ADSE contratou previamente e recorrem livremente e não fazem ideia. Mas eu gostava de dizer que não há uma liberalização destes setores, uma liberalização tanto da educação como da área da saúde, em que o utente, o cidadão, escolhe onde quer colocar os filhos e a que hospital é que quer ir. Exatamente. Isto é ou não a liberalização dos setores? Há a liberalização mais importante de todas, que é dar às pessoas a liberdade de escolher onde é que querem ser atendidos ou onde é que querem ter os seus filhos a estudar. É a liberalização mais importante de todas. Mas aqui a visão é completamente diferente do PSD. Não. A minha visão é completamente diferente. O Estado tem a obrigação de prestar o serviço público de educação de qualidade. Eu, se quero pôr os meus filhos no privado, e eu pus, por exemplo, eu se quero pôr os meus filhos no privado, olha, ponho no privado e pago. Dir-me-á assim, bom, e porquê é que não pôs no público? Porque, efetivamente, considero que o público não dá a garantia de qualidade que devia dar. E tem de dar essa garantia de qualidade. É esse o problema. Nos hospitais, é a mesma coisa. Nós temos de ter um Serviço Nacional de Saúde capaz de responder. Percebemos que, pelas dificuldades neste momento, é impossível, só com os hospitais públicos, prestar esse serviço. Degradou-se tudo, como nós sabemos. As listas de espera, nos cuidados de saúde primários, no ao médico de família, tudo isso. Sabemos isso tudo. Então, estando capacidade instalada no setor social e no setor privado, vamos nós, Estado, contratualizar com eles, fazendo, e eu não tenho medo da palavra, um negócio. Porque o negócio é quando ganham os dois. O privado ganha, pois mal fora se o privado vinha para perder dinheiro. E nós ganhamos. Ganhamos, pois, porque conseguimos prestar um serviço melhor e mais barato. Se assim for, porque é que não havemos de contratualizar com o privado quando a capacidade instalada pública não chega e há capacidade instalada no privado? Portanto, não há liberdade de escolha no modelo defendido pelo PSD. Agora, em termos públicos, não há liberdade de escolha. Há isto. Eu vou a um privado... Posso ir a um privado, na minha zona, digamos assim, porque ele está contratualizado, está a prestar um serviço público. Aí eu vou ao privado. Caso contrário, só se tiver um seguro. Na questão da liberdade de escolha, João Coutinho Figueiredo, o Estado paga baixas de impostos, paga a opção que as pessoas decidem na hora. E a questão é, num país pequeno como Portugal, com a dívida que nós temos, como é que isto é possível? Como é que condiciona estas despesas? A partir do princípio que é mais caro. Quando a probabilidade de ser mais barato ou ser o preço idêntico é enorme. Porquê? Soubemos há poucos meses que o Sr. Ministro da Educação diz que o custo médio de um aluno do ensino público secundário são 6.200 euros por ano. Quantas escolas particulares é que cobram 6.200 euros de propinas? Eu digo-lhe, muito poucas. Portanto, se isto fosse verdade, é um número que eu imagino que esteja mal calculado, mas se isto fosse verdade, o Estado, ao pagar a frequência de colégios privados a muitas das crianças de Portugal, estaria a poupar dinheiro. Não é isso que eu estou a dizer, porque, como digo, desconfio das contas. O que estou a dizer é o seguinte, o que é importante, porque está a dar cabo do elevador social que a educação devia ser, o que está a dar cabo disso é a obrigatoriedade de alguém, só porque nasceu em determinado código postal ou reside em determinado código postal, ter que ir para aquela escola e, se não tiver dinheiro e se não tiver posse na sua família, está obrigado a ir para aquela escola, independentemente de gostar da qualidade do ensino, do currículo que ele oferece, da autonomia curricular que tem. Não pode ser. Isto está a limitar o crescimento de dezenas de milhares de jovens em Portugal e está a eternizar um ciclo de pobreza, isto sim, eterniza um ciclo de pobreza que temos que romper. O problema, este raciocínio está bem, o problema é que depois a escola pública tem de se manter. E, portanto, se depois a família mete o filho sempre no privado, porque o privado é melhor,
Nós temos os gastos na escola pública, a escola pública degrada-se cada vez mais e temos os gastos na mesma. O que está a dizer só há uma solução, é a escola pública ter qualidade, o que está uma qualidade a dizer, que não tem. O que está a dizer não faz sentido nenhum, quer dizer, porque tivemos a errar durante não sei quantos anos a construir um parque escolar e um sistema educativo para este mau serviço, agora para não perder dinheiro com isso, não vamos criar um bom... Mas a escola pública não tem que prestar mau serviço, pode e deve prestar bom serviço. Aí é que se calhar divergimos. Não vai modelar isto pelo Tiago. Em minha opinião, só prestam um bom serviço. Em minha opinião, só prestam um bom serviço se estiver num regime de concorrência que os obriga a melhorar. Tudo bem. Pronto, mas para ter concorrência tem que poder escolher. Está bem, mas aí tem de ter o público, o gestor público, a exigir às escolas privadas o mesmo nível de qualidade que os privados conseguem. Nós também temos de fazer aí um desconto. Porque uma coisa é o colégio privado, que leva miúdos e miúdas de um extrato social mais elevado, onde tudo é mais simples, e a escola pública leva com tudo que é mais difícil. E mas há imenso talento e imensa qualidade. Exatamente. Nós também, é muito simples no privado, no público é mais difícil. Também temos de ver isso. Agora, é obrigação do Estado, nem passa pela cabeça, que não se esforce por apresentar um ensino público de qualidade e uma saúde pública de qualidade. O seu tempo terminou, Rui Rio. Termino também consigo agora, João Coutinho Figueiredo, para uma mensagem final. Eu sei que não sei se já queria passar alguma mensagem nesta questão da educação ou noutra. Respeitando as diferenças que temos tido e a vontade de que temos de construir algo diferente ao socialismo que tem gerido, eu queria talvez explicar de uma forma gráfica às pessoas o que é que estamos aqui a falar. Portugal está numa espécie de corrida, e está mesmo, corrida de desenvolvimento com os outros países europeus. Já vimos que o PS estamos a andar para trás, vimos os outros corredores do leste ultrapassarmos e vai continuar. Vai continuar. Portugal caminha para a cauda da Europa. Com o PSD parece que conseguimos não dar muito para trás, mas não vimos também aquela força e energia para chegar à frente. Precisam de energia reformista, que o PSD também já teve energia reformista da Iniciativa Liberal para chegar à frente do pelotão para pôr Portugal à frente. Então deixe-me não terminar e aproveito a deixa, porque isto é um bocadinho como a pescadinha de rabo na boca. Voltamos ao início para perguntar a Rui Rio, que depois deste debate ideológico, foi interessante certamente seguir, se na prática, e dependendo da votação que o senhor tiver no próximo dia 30, se a Iniciativa Liberal ou a Iniciativa Liberal poderá ocupar, num governo do PSD, a posição que era tradicionalmente ocupada pelo CDS. Eu não quero dizer isso assim dessa forma, quero dizer de outra forma parecida, que é quer a Iniciativa Liberal, quer o CDS, são parceiros com os quais o PSD facilmente se entende. Iniciativa Liberal, que está a começar, tem pouco tempo, facilmente se entenderá. Agora, para isso também é preciso, primeiro, que eu ganhe as eleições para ser indicado primeiro-ministro e que a direita tenha votos suficientes para fazer pelo menos 116. Que cheguem a algum consenso. E está disponível o João Coutinho Figueiredo para poder vir a ser, quem sabe, o número 2 de Rui Rio? Eu, em termos pessoais, não vou comentar. Estou disponível para construir uma alternativa ao socialismo que nos tem desgovernado. E citando um tweet que eu vi recentemente, e para garantir que um voto dado no Rio não vai parar ao Costa. Construir uma alternativa é apenas a nível de incidência parlamentar ou mais do que isso, João? Não fazemos questão, ao contrário de outros, de lugares. Nunca nos batemos por cargos. Não, o que nos interessa são as ideias. É evidente que a confiança e a determinação das pessoas que levam essas ideias à prática conta, também não dispomos fora dessa responsabilidade, mas o essencial é que Portugal tenha finalmente um conjunto de políticas liberais que possa produzir crescimento. Esperamos que um voto na IEL não ponha António Costa a primeiro-ministro. Não põe, mais depressa põe no PSD. João Coutinho Figueiredo e Rui Rio, muito obrigada pela presença esta noite na SIC. Aqui na SIC estarei na próxima quarta-feira às 9 da noite para o Frente a Frente entre Rui Rio, mais uma vez, e Jerónimo de Sousa, do Partido Comunista. No mesmo dia, mas às 10 da noite, João Coutinho Figueiredo estará a debater com Rui Tavares, do Livre, na SIC Notícias, com moderação de Rosa Oliveira Pinto. Boa noite.